No velório, eu quis matá-lo, mas Deus me mandou perdoar o ancião. Era uma tarde de sábado, daquele calor úmido que parece grudar na pele e na alma. O céu estava carregado, como se até as nuvens sentissem o peso daqueles dias. Eu tinha acabado de chegar em casa depois de mais um culto na congregação, onde o irmão que presidia falará sobre o perdão, citando aquele versículo que todos conhecemos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Naquele momento as palavras passaram por mim como um vento suave, sem tocar fundo. Mas Deus já estava preparando o meu coração para uma prova que viria como um furacão. Meu pai, um homem de quase 80 anos, sempre foi difícil. Não daquele jeito rude que se vê por aí, mas daqueles que magoam com palavras finas, como agulhas que entram devagar e doem por dentro. Ele nunca levantou a mão para mim ou para minha mãe, mas suas palavras eram piores que tapas. Desde criança eu ouvia que eu não prestava para nada, que nunca seria alguém na vida, que até meu irmão mais novo, que tinha problemas de saúde, era mais útil do que eu. Minha mãe, uma mulher de fé firme, sempre pedia para eu orar por ele, dizia que um dia Deus mudaria seu coração. Mas eu só guardava tudo dentro de mim, como um veneno que ia corrompendo minha alma aos poucos. Os anos passaram, e mesmo depois de casado, com filhos e uma vida estável, as feridas não saravam. Toda vez que eu ia visitar meus pais, era a mesma coisa. Um comentário aqui, uma crítica ali, sempre algo para me fazer sentir pequeno. Minha esposa, que é uma irmã muito espiritual, vivia me lembrando que eu precisava perdoar, que o ódio só me faz mal. Mas como perdoar quem nunca pediu perdão? Como amar quem nunca me deu motivo para amar? Até que veio aquele domingo. Era início de manhã quando o telefone tocou. Minha mãe, com a voz quebrada, disse apenas: seu pai está muito mal. Acho que você deve vir. Não precisei perguntar mais nada. Peguei minha esposa e saímos correndo. Quando chegamos, meu pai estava deitado na cama, pálido, suando frio, respirando com dificuldade. O médico da família já tinha sido chamado e disse que era um problema no coração, que ele podia não aguentar até o hospital. Minha mãe chorava baixo, rezando em voz baixa, enquanto minha irmã tentava consolar os netos, que não entendiam bem o que estava acontecendo. Eu fiquei parado na porta do quarto, olhando para aquele homem que me fez sofrer tanto. E sabe o que senti? Nada, nem tristeza nem piedade. Só um vazio, como se tudo aquilo não fosse real. O médico tentou estabilizá-lo, mas era claro que não havia muito o que fazer. Em menos de uma hora, meu pai fechou os olhos pela última vez. Minha mãe se jogou sobre ele, chorando desesperada, enquanto eu continuava ali, imóvel, como uma estátua de sal. O velório foi marcado para a noite seguinte. A casa encheu de parentes, irmãos da congregação, vizinhos. Todos falavam bem dele, que homem bom, sempre tão trabalhador, um exemplo de pai. Eu ouvi aquilo e sentia uma raiva crescendo dentro de mim. Como eles podiam falar assim? Eles não sabiam das noites em que eu chorava no meu quarto, dos sonhos que ele destruiu com suas palavras, das vezes que eu pensei em sumir do mundo porque me sentia um nada. Foi então que ele chegou. O irmão José, um ancião da nossa congregação, um homem que eu sempre respeitei, mas que naquele momento me fez ferver por dentro. Ele se aproximou de mim, colocou a mão no meu ombro e disse: filho, seu pai era um homem de Deus. Ele pode ter errado, como todos nós, mas agora está com o Senhor. Você precisa se despedir dele em paz. Aquilo foi como um tapa na minha cara. Um homem de Deus. Pensei. Que Deus era esse que deixava um pai tratar o filho assim? Olhei para o caixão, para aquele rosto sereno que nunca me deu paz, e senti um ódio tão grande que minhas mãos tremiam. Se eu tivesse uma faca na mão naquele momento, juro que teria cravado no peito dele mesmo morto. Não por vingança, mas por justiça. Porque ele não merecia descanso. Não merecia que falassem bem dele. Não merecia que chorassem por ele. Eu me afastei do irmão José, fui para o quintal, e lá, sozinho, comecei a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva, de frustração, de anos de dor guardada. Gritei com Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor deixou ele me fazer isso? Por que eu tenho que perdoar? Ele nunca me pediu perdão. Ele nunca vai saber o mal que me fez. E foi ali, no meio daquele desespero, que eu ouvi uma voz. Não foi um som, não foi um trovão. Foi uma certeza no meu coração, tão clara como se alguém tivesse falado no meu ouvido: você não está perdoando por ele. Você está perdoando por você. Fiquei parado sem entender direito. Como assim? Como o perdão poderia ser por mim? Mas então veio outra lembrança, as palavras do irmão no culto, pouco antes de tudo isso acontecer. Se você não perdoar, seu pai que está nos céus também não perdoará você. E de repente eu entendi. Não era sobre meu pai. Era sobre mim e Deus. Voltei para a sala onde estava o caixão.
Todos já tinham saído, só ficaram eu e o irmão José, que deve ter percebido minha luta, porque ficou em silêncio, só observando. Eu me aproximei, olhei para aquele rosto que me causou tanta dor e comecei a falar. Pai, foi estranho chamá-lo assim depois de tanto tempo, eu não sei se o Senhor me ouve agora. Talvez esteja dormindo, esperando o juízo. Mas eu preciso dizer uma coisa. O Senhor me machucou muito. As suas palavras me feriram mais do que qualquer espada. Eu cresci achando que não valia nada, que não merecia amor, que nunca seria suficiente. Mas hoje eu escolho perdoar. Não porque o Senhor mereça, mas porque eu não quero carregar esse peso mais. Eu não quero que esse ódio me separe de Deus. Então eu perdoo. E peço a Deus que tenha misericórdia da sua alma. Quando terminei de falar, senti como se um fardo de 1000 quilos tivesse sido tirado das minhas costas. O irmão José se aproximou e colocou a mão no meu ombro novamente, dessa vez sem dizer nada. Não precisava. Deus já tinha falado por ele. Nos dias que seguiram, foi como se uma névoa tivesse se dissipado. Eu ainda sentia a dor, mas ela não doía mais como antes. Comecei a me lembrar de coisas boas do meu pai, sim, elas existiam, mesmo que eu não quisesse ver. Lembrei do dia em que ele me ensinou a andar de bicicleta, das vezes que ele trabalhou até tarde para pagar meus estudos, do jeito como ele olhava para minha mãe, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Não era um homem mau. Era um homem ferido, que não soube amar direito, mas que no fundo, deve ter feito o que pôde. A maior prova de que Deus tinha ouvido meu perdão veio algumas semanas depois. Eu estava lendo a Bíblia, como faço todas as manhãs, quando abri em Mateus 6, justamente no versículo do perdão. Mas dessa vez foi como se eu estivesse lendo pela primeira vez, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, se porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E foi ali que eu entendi de verdade. O perdão não é um sentimento, é uma escolha que nos libera, que nos aproxima de Deus, que nos permite viver sem amargura. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi paciente comigo. Ele não me forçou a perdoar. Ele me deixou sentir a raiva, a dor, a injustiça. Mas quando eu estava pronto, ele me mostrou o caminho. E esse caminho não foi de vingança, não foi de justiça humana. Foi de misericórdia. Às vezes, ainda sinto falta do meu pai. Não do homem que me magoou, mas do homem que poderia ter sido. E quando essa saudade vem, eu oro. Oro por ele, oro por mim, oro pelos meus filhos, para que eu nunca seja para eles o que ele foi para mim. E agradeço. Agradeço porque Deus não me deixou afundar no ódio. Agradeço porque ele me ensinou que o perdão não é fraqueza, é força. É a maior prova de que somos filhos dele. Se você está lendo isso e tem alguém que te feriu profundamente, eu sei como dói. Eu sei que parece impossível perdoar, mas peço que você ore. Peça a Deus que toque no seu coração como ele tocou no meu, porque a liberdade que vem do perdão não tem preço. E no final, quando estivermos diante do Senhor, não vai importar quem nos magoou. Vai importar se nós obedecemos ao seu mandamento de amar, mesmo quando parece impossível. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê força para perdoar, assim como Ele nos perdoa todos os dias. Amém. Eu lembro como se fosse hoje do cheiro da casa do velório. Não era só o cheiro das flores, da cera das velas ou do café que as irmãs serviam aos visitantes. Era um cheiro de dor. Uma dor que não se via, mas que estava ali grudada nas paredes, no chão, no ar que a gente respirava. Cada pessoa que chegava trazia consigo uma memória daquele homem que partiu. Alguns choravam baixinho, outros só balançavam a cabeça, como se dissessem, coitado, agora vai prestar contas. Mas eu não chorava. Eu só olhava para aquele caixão fechado e sentia as mãos tremerem. Não de tristeza, de raiva. Era estranho, porque todo mundo falava bem dele. Era um homem de oração, diziam. Sempre presente nas reuniões, completavam. Até os irmãos mais velhos, aqueles que conheciam a história da minha família, vinham me abraçar e dizer, Deus sabe de tudo, irmão. Confie nele. Eu assentia com a cabeça, mas por dentro gritava, sim, Deus sabe. E por que não fez nada? Porque eu sabia de coisas que eles não sabiam. Coisas que só eu, minha mãe e minhas irmãs carregávamos no peito como um peso de pedra. Foi quando o irmão que liderava o culto no velório pediu para que alguém desse um testemunho. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Então uma irmã levantou a mão e começou a falar sobre como aquele homem, meu pai, tinha orado por ela quando seu filho estava doente. Outro irmão contou como ele ajudava a carregar as cadeiras nos cultos ao ar livre, mesmo com as mãos já trêmulas de idade. E eu só olhava para o chão, apertando os dentes. Cada palavra boa que saía da boca daqueles irmãos era como uma faca no meu coração.
Como eles podem falar assim? Será que não sabem? Será que não veem? Foi então que o irmão mais velho, aquele que já tinha cabelos brancos e uma voz calma como um rio manso, se aproximou de mim. Ele não disse nada, só pôs a mão no meu ombro e sussurrou: "Vem, filho." Eu o segui até um canto quieto, longe dos olhares. E foi ali, entre o barulho dos choros e os murmúrios das orações, que ele me olhou nos olhos e disse: "Eu sei." Aquelas duas palavras foram como um soco no estômago. "O quê?" Eu mal consegui balbuciar. Ele baixou a voz ainda mais: "Eu sei o que ele fez. Sua mãe me contou anos atrás. Mas também sei o que Deus fez em você." Eu quis negar, quis gritar, quis correr dali. Mas algo me segurou. Talvez fosse a maneira como aquele homem olhava para mim, não com pena, mas com uma compreensão que só quem já tinha passado por fogo poderia ter. "Você acha que é fácil perdoar?" Ele continuou. "Não é. Nunca foi. Mas não é por nós que perdoamos. É por ele." Ele apontou para o céu com os olhos. Quando você segura essa raiva, é como se estivesse dizendo para Deus: "Senhor, o que tu fizeste na cruz não foi suficiente." E não foi? Não foi suficiente quando ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas injustiças? Até as que nós nem merecíamos. Eu não respondi. Não podia. Porque as palavras dele entravam como água em terra seca, e eu sentia algo se mexer dentro de mim. Não era alívio. Não ainda. Era uma luta. Uma batalha entre o que eu sentia e o que eu sabia que Deus queria de mim. "Reze comigo", ele pediu. E ali, naquele canto escuro do velório, com o som dos hinos vindo de longe, nós nos ajoelhamos. Ele não fez uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Ele só disse: "Senhor, este filho teu está ferido. Mas tu conheces a ferida. Tu a viste quando estavas na cruz, dá a ele força para soltar. Não por merecimento daquele homem, mas por amor a ti. Porque sem perdão não há paz. E sem paz não há vida. Em nome de Jesus, amém." Eu não chorei. Não na hora. Mas algo dentro de mim começou a rachar, como gelo que derrete devagar sem fazer barulho. Quando voltei para o salão, o culto já tinha terminado. Os irmãos estavam se despedindo, e o caixão seria levado em breve. Eu me aproximei, coloquei a mão na madeira fria e fechei os olhos. Não para me despedir, mas para dizer algo que nunca pensei que diria: "Pai, eu perdoo." Não foi um perdão completo. Não foi um perdão que apagou tudo. Mas foi um começo. E Deus, que vê o coração, sabe que foi sincero. Nos dias que se seguiram, a luta continuou. Havia noites em que eu acordava suando, com a raiva voltando como uma onda. Mas então eu me lembrava daquelas palavras: "Não é por nós que perdoamos. É por ele." E eu orava. Orações curtas, às vezes só um suspiro: "Senhor, ajuda-me." E ele ajudava. Não tirando a dor, mas me dando força para carregá-la sem deixá-la me destruir. Um dia, meses depois, eu estava lendo a Bíblia e parei em Mateus 18, onde Jesus conta a parábola do servo que não perdoou. Aquele homem tinha sido perdoado de uma dívida imensa, mas não teve misericórdia do seu companheiro. E o rei, ao saber, o entregou aos atormentadores. Aquelas palavras me atravessaram. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntero não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18:35. Eu entendi então que o perdão não era só um ato de bondade para com o outro. Era uma questão de obediência, de sobrevivência espiritual. Se eu não perdoasse, não era só o meu pai que ficaria preso, eu também ficaria. Preso ao passado, preso à amargura, preso a uma vida sem a verdadeira paz que só Deus pode dar. E foi aí que eu comecei a entender o que significa perdoar 70 vezes 7. Não é sobre contar as vezes que a pessoa errou. É sobre escolher, todos os dias, soltar. Porque o perdão não é um sentimento que vem e vai. É uma decisão que a gente renova, às vezes a cada manhã, às vezes a cada hora. Hoje, quando eu vejo meus filhos brincando, quando ouço suas risadas, eu agradeço a Deus por ter me livrado daquele veneno. Porque o ódio é um veneno. Ele corrói por dentro, e a gente nem percebe até que já está doente. Mas o perdão é remédio. Às vezes amargo, às vezes difícil de engolir, mas que cura. Eu já ouvi irmãos dizerem: "Mas e a justiça? Deus não é justo?" Sim, Deus é justo. E a justiça dele é perfeita. Mas ele também é misericordioso. E se ele, que é santo, pode perdoar a mim, que sou pecador, quem sou eu para não perdoar ao meu próximo? Às vezes, quando estou em oração, eu me lembro daquele dia no velório, daquela luta, daquela vitória que não foi minha, mas de Deus em mim. E eu agradeço. Agradeço porque ele não me deixou afundar. Agradeço porque, mesmo quando eu não queria, ele estava ali, puxando meu braço para fora do lodaçal. Se você está lendo isso e pensa: "Mas você não sabe o que fizeram comigo", eu digo:
Talvez não saiba os detalhes, mas sei da dor. Sei como é acordar com um nó na garganta. Sei como é olhar para trás e sentir que a injustiça ganhou. Mas também sei que Deus é maior. Maior que a dor, maior que a traição, maior que qualquer coisa que o homem possa fazer. Peço a você, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe que o amargor roube a sua alegria, a sua paz, a sua comunhão com Deus. Porque no final, quando estivermos diante do Senhor, não vai importar quem nos magoou. Vai importar se nós obedecemos, se amamos, se perdoamos. E se você acha que não consegue, ore. Peça a Deus que faça em você o que você não pode fazer sozinho. Porque Ele pode. Ele transformou água em vinho, multiplicou pães, ressuscitou mortos. Ele pode, sim, mudar o seu coração. Que Deus nos abençoe e nos dê força para perdoar, não porque mereçam, mas porque Ele nos perdoou primeiro. E que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Aquela noite depois do velório, eu não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto escuro, sentindo o peso daqueles anos todos como se fossem pedras no meu peito. A imagem do velho ali, de cabeça baixa, tremendo, não saía da minha mente. Eu tinha ido para aquele lugar com uma coisa na cabeça, que ele ia pagar, que eu ia fazer justiça com minhas próprias mãos. Mas Deus tinha outros planos. E quando Deus tem um plano, Ele não pergunta se a gente quer seguir, Ele simplesmente age. Lembro que me levantei, fui até a cozinha, peguei a Bíblia que ficava em cima da mesa e abri sem saber bem onde. Meus dedos pararam em Mateus 18, aquele capítulo que fala do servo que devia 10.000 talentos e foi perdoado, mas não perdoou quem lhe devia 100 dinheiros. Li aquele trecho 1, 2, 3 vezes e cada palavra era como um martelo no meu coração. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aquilo doía, porque eu sabia que Deus estava falando comigo. Não era uma história qualquer, era uma advertência, era uma ordem. E foi ali, naqueles minutos de madrugada que eu caí de joelhos. Não chorei alto, não fiz alarde. Mas as lágrimas caíram e com elas, todo aquele veneno que eu tinha guardado por tanto tempo. Ore assim comigo se você também já sentiu esse peso. Senhor, eu não tenho força. Eu não consigo. Mas o Senhor disse que a tua graça me basta. Então eu entrego isso nas tuas mãos. Não porque ele merece, não porque eu queira, mas porque tu mandaste. E eu quero obedecer a ti mais do que ao meu ódio. Limpa o meu coração, Senhor. Tira essa amargura de dentro de mim. Não deixe que eu perca a minha salvação por causa de uma ofensa que tu já perdoaste em mim. No dia seguinte, eu acordei diferente. Não que a dor tivesse sumido, não que as memórias tivessem apagado, mas era como se um fardo tivesse sido tirado das minhas costas. Fui trabalhar e no caminho, encontrei um irmão da congregação. Ele nem sabia do que tinha acontecido, mas me olhou e disse: "Irmão, você está com uma paz no rosto que não é desta terra." Eu só balancei a cabeça e sorri, porque era verdade. Não era paz minha, era paz de Deus. Mas a prova maior ainda estava por vir. Alguns dias depois, soube que o velho estava doente. Grave. Os irmãos comentavam na reunião, com aquele tom de preocupação genuína que só os filhos de Deus têm. E eu senti algo estranho, uma pontada de compaixão. Não era amor, não ainda. Mas já não era ódio. Era como se Deus estivesse mexendo naquela terra dura do meu coração, preparando para plantar algo novo. Resolvi visitá-lo. Não por obrigação, não por show, mas porque sentia que era a vontade de Deus. Quando entrei no quarto, ele estava deitado, fraco, os olhos fundos. Ao me ver, tentou se levantar, mas não conseguiu. Eu me aproximei, sentei ao lado da cama e pela primeira vez em anos olhei para ele sem raiva. Só com uma tristeza profunda. Não por ele, mas por todo aquele tempo perdido. Eu comecei, mas a voz falhou. Engoli em seco e tentei de novo. Eu vim te pedir perdão. Por todo o mal que eu pensei de você. Por todo o ódio que eu guardei. Não foi fácil, mas Deus me mostrou que eu estava errado. Ele olhou para mim, os olhos cheios d'água, e estendeu a mão trêmula. Eu a segurei, e foi como se todos aqueles anos de briga se dissolvessem naquele aperto fraco. Eu também preciso pedir perdão. Ele sussurrou. Eu magoei você. Magoei muita gente. Mas Deus tem sido bom comigo mesmo assim. Aquilo me quebrou. Porque ali, naquele quarto simples com o cheiro de remédio no ar, eu vi a graça de Deus agindo. Não de um jeito espetacular, com trovões e vozes do céu, mas no silencioso milagre de 2 corações sendo curados. Saí de lá e fui direto para a reunião de oração. Não contei para ninguém o que tinha acontecido. Não precisava. Mas quando cantamos Lava-me, Senhor, e serei mais alvo que a neve, eu cantei com uma certeza que não tinha antes.
porque Deus tinha me lavado, não dos pecados que todo mundo via, mas daqueles que só Ele e eu sabíamos. E sabe de uma coisa? Aquela história não terminou ali, porque o perdão não é um ponto final, é um começo de restauração, de paz, de uma vida que Deus pode usar. Hoje, quando vejo aquele irmão na congregação, sim, ele ainda está entre nós, louvando a Deus com a mesma voz trêmula, não vejo mais o homem que me magoou. Vejo um servo de Deus, frágil como eu, necessitado da mesma misericórdia. Se você está lendo isso e pensa, mas você não sabe o que eu passei, eu te digo, eu sei que a dor é real, sei que às vezes parece que o perdão é impossível. Mas também sei que Deus não nos pede nada que Ele não nos dê força para fazer. Ele não nos deixa sozinhos nessa luta. Quando nós dizemos, Senhor, eu não consigo, Ele responde, eu sei, filho. Por isso eu estou aqui. Lembro de uma irmã que anos atrás, perdeu o filho em um acidente. O motorista estava bêbado. Ela passou meses sem conseguir orar, sem conseguir nem entrar na congregação. Até que um dia em uma reunião, ela se levantou e disse, irmãos, eu não consigo perdoar aquele homem. Mas eu entrego isso para Deus. Porque se eu não perdoar, eu não serei perdoada. E ela chorou. Todos choramos com ela. Mas naquele choro, tinha uma vitória. Porque ela tinha escolhido obedecer, mesmo com o coração partido. Isso é o cristianismo, meu irmão. Não é uma religião de pessoas perfeitas que nunca erram, que nunca sentem raiva. É uma caminhada de pessoas que todos os dias escolhem confiar em Deus mais do que nos seus próprios sentimentos. Que escolhem a obediência mais do que a vingança. Que escolhem o amor mais do que o ódio. E quando a gente faz essa escolha, algo sobrenatural acontece. Não é que a dor some. Não é que as cicatrizes desapareçam. Mas é como se Deus pegasse aquelas feridas e transformasse em portas para a sua glória. Porque o mundo olha e diz, como você consegue perdoar depois do que fizeram com você? E a gente responde, porque Cristo me perdoou primeiro. E o amor dele é mais forte que qualquer coisa. Hoje, quando eu oro, muitas vezes lembro daquele velório. Não com vergonha, mas com gratidão. Porque ali, na minha fraqueza, Deus mostrou a sua força. Ali no meu ódio, Ele plantou o seu amor. E se Ele fez isso comigo, pode fazer com você também. Não espere o sentimento vir primeiro. Às vezes a obediência vem antes da emoção. Comece hoje. Fale com Deus sobre isso. Diga a Ele, Senhor, eu quero perdoar. Ajuda-me. E Ele vai ajudar, porque Ele é fiel. E Ele não desiste de nós. Que Deus nos abençoe e nos ensine a perdoar como Ele nos perdoou. Que Ele nos livre do veneno da amargura e nos encha da sua paz. E que quando formos chamados para prestar contas, possamos ouvir aquelas palavras que todo servo de Deus anseia. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém.